Netflix traz uma série baseada em fatos e se você gosta de true crime, este é o caso que foi chamado na época do caso da garota exemplar. Então se prepara porque você vai entrar numa montanha-russa de emoções com um pesadelo americano. Emergency. My girlfriend, me, got kidnapped last night. And you didn't call last night when this occurred? I was tied up. Tell me what happened. I wake up. Olá, meu nome é Sally e você está no canal Primeira Impressão e neste vídeo eu vou falar para vocês sobre o seriado de crime e policial baseado em fatos da Netflix que lançou no dia 17 de janeiro com apenas 3 episódios, dublada e legendada em português. A minissérie conta a história real do casal Denise Huskin e Aaron Quinn, que namoravam e viviam na Califórnia, quando Denise foi sequestrada e a polícia tratou Aaron como o principal suspeito. Então, enquanto eu falo para vocês se vale a pena ou não assistir esse seriado, já deixa o seu like e se você não for inscrito no canal, aproveita para se inscrever agora com o sino ativado para não perder os próximos vídeos que este ano nós vamos ter muitas produções com muitas novidades para a gente conversar aqui no canal. Nesse vídeo nós vamos ter a primeira parte sem spoiler e no final minha primeira impressão com spoiler, eu vou sinalizar. Então vamos à sinopse da Netflix. Nessa série sobre um crime real de 2015, um casal é acusado de forjar uma invasão à própria residência e um sequestro após o reaparecimento da vítima ilesa. Olha, gente, o meu primeiro conselho que eu dou para vocês é que se vocês não sabem nada sobre este crime, então nem procura saber. Assista primeiro e depois vai saber os detalhes depois. Porque se você procurar saber a história antes, isso pode ser que vá tirar a sua experiência de assistir. Então talvez você não vai ficar tão surpreso e nem tão curioso para o desenrolar da história. Eu não lembro muito bem desse caso na mídia. Eu acho que eu lembro de alguma coisa, mas nada que eu quisesse me aprofundar na época. Eu lembro do filme da Garota Exemplar, eu assisti, eu gosto, mas não está na minha memória este caso. Eu não me lembro se no Brasil teve alguma repercussão, então talvez por causa disso, né? São poucos episódios, são apenas 3 e são curtos, de uns 40 minutos mais ou menos, então dá para maratonar fácil. Mas não é só porque ele é curto, porque tem muita coisa curta que é chata, né? Mas sim porque é um bom documentário. Mas falando assim da parte técnica, a história é contada de um jeito que eu gosto. E deve ser por isso que eu maratonei, né, tão rápido. Porque um final dá gancho já pra gente querer continuar a assistir o próximo. Ela é contada de uma maneira linear, ela não vai ficar dando voltas e pulos do passado para o futuro e datas e lugares. Você vai ficar imergido dentro da história, dentro de um mistério, tentando desvendar e fazendo, metaforando na face ali de cada um. Tem este elemento que eu gosto muito, que são as pessoas reais dando seu depoimento, alternando com cenas reais dos policiais. Não tem atores encenando. Quanto a isso, eu não tenho nada contra, né, que os documentários tenham esse tipo de elemento, mas neste não tem e foi melhor assim. E as pessoas também não estão super produzidas, como acontece em alguns seriados da Netflix, desse tipo que até as pessoas parecem personagens e a história parece uma ficção, né? Este tem um figurino e uma maquiagem caprichada, mas sem exagero, teve respeito ao real. E outro elemento que eu gosto muito é o ponto de vista. No primeiro episódio nós temos o ponto de vista do Aaron Quinn, dos policiais que pegaram o caso, e no segundo episódio nós temos o ponto de vista da Denise Huskin, e no terceiro de uma policial, e depois o desfecho. A linha narrativa que eles constroem é da desconfiança. Eles fazem que você fique muito desconfiado de tudo e depois você vai ficar completamente revoltado e envergonhado. Você fica tentando encaixar o quebra-cabeça, ligar os pontos e entra numa montanha-russa de emoções e cada revelação é surpreendente. Tudo fica de perna pro ar e você pede pra terra para parar que você quer descer. Quando finalmente você descobre o desfecho e tudo que realmente aconteceu, você pensa, nossa, né? Que país é esse? E aí você lembra do nosso ouviram de Piranga, né? Que em muitos casos não tem um desfecho assim, infelizmente. Bem, gente, eu super recomendo. A história foi muito bem contada, não tem lacração. Mostra o quanto a mídia
E como sempre a mídia, né, gosta de manipular a opinião pública não só para eleger os seus presidentes, mas também para condenar ou inocentar pessoas a seu bel prazer, acima de todos, acima da justiça, mas não acima de Deus. Então vamos para minha primeira impressão com spoiler rapidinho, não vai ser um dossiê. Vamos lá. Este caso ficou muito famoso na época em que aconteceu por conta dos paralelos, né, com o filme da Garota Exemplar, que foi lançado em 2014. A série da Netflix tem direção e roteiro de Felicity Morris, a mesma responsável pelo documentário O Golpista do Tinder. E se você não assistiu, assiste este e já engata o outro. O casal ele é surpreendido quando um grupo de pessoas com roupas de mergulho invadem a sua casa e fazem os dois de refém. A Denise é levada, Aaron entra em contato com a polícia para prestar o depoimento. Ele se torna o principal suspeito de ter orquestrado o sequestro, mas a trama vai se complicando quando a própria Denise reaparece ilesa na porta da sua casa 48 horas após o sequestro. O problema, gente, é que além da polícia local, o FBI também entrou no caso e eles insistiam que os dois eram culpados de forjar o sequestro, de mentir para a polícia e eles estavam entediados e quiseram fazer uma graça com a polícia americana, sabe? Eles não investigaram mesmo tendo muitas coisas suspeitas acontecendo. Aaron era noivo de uma garota, ele desmanchou, arranjou essa namorada e parece que traiu ela com a ex-noiva porque eles trabalhavam juntos. E aí ele fazia terapia para esquecer a ex-noiva. Durante o sequestro foi pedido o resgate do sequestrador, né? E o sequestrador disse que o alvo era a ex-noiva. Então existia uma animosidade, uma falta de vontade por parte da polícia, mas a gente não sabia o porquê. Creio que uma das coisas que fomentou esse desprezo foi o temperamento frágil dos dois. Tem gente que não pode ver uma outra pessoa um pouco mais lenta, um pouco mais fria, mais comedida, mais inocente, que vai já com as 4 pedras na mão pra matar ou terminar de matar. Tem gente que odeia só de olhar pessoas como este casal. E eu acho que foi isso que aconteceu com eles, né? Porque o jeito que eles se expressam, sem que a gente conheça eles, parece suspeito. Parece que eles andam com uma marcha mais lenta, sabe? Este tipo de pessoas, eles precisam ser protegidas, porque o mundo pisa e consome este tipo de pessoa. Eu tenho amigos e conhecidos que são assim, eu sei como é que é. Tipo, tem cara de otário, então vamos pisar. E não é assim, gente. Tem gente que pensa que o mundo é dos espertos, né? Mas não é. A América estava impactada com o filme da Garota Exemplar, eles viram semelhança na moça e pronto, prato cheio para a mídia e a opinião pública acabou com eles. O triste é a polícia ter ido na onda e em vez de fazer o seu serviço que era investigar. Mas bem, gente, a gente pensa num monte de possibilidades do que poderia ter ocorrido quando a gente escuta os 3 lados, o do namorado, da namorada e da polícia. Ainda bem que eu fiquei do lado certo, né? Mas até a gente assistir o 3º episódio, não dá pra saber não. No último episódio, entra a história de uma outra policial de um outro distrito. E ela é uma excelente policial. E ela sim que elucida todo o crime finalmente. Não fosse a força de vontade dela, esse casal seria preso. E sim, gente, eles são inocentes. O cara que sequestrou e violentou a moça estava solto, aprontando pela América, e os policiais não sabiam. E era fácil de pegar ele, era só querer. Queixa já tinha e-mail dele, tinha celular que ele deixou cair na cena de um outro crime. O que não tinha era a vontade da polícia local de solucionar um crime, porque eles queriam que fosse o crime da Garota Exemplar. Alguns deles até ganharam prêmios. Sim, gente, eu tô falando dos Estados Unidos, não é Brasil, não. A gente descobre que um dos policiais que praticamente gerou todo esse circo mediático em cima do casal, ele era ex-namorado da ex-noiva do Aaron. Na época foi questionado isso, mas o departamento não quis saber. Uma coisa que me incomodou também, mas foi necessário, eu entendo, né? Foi que o documentário ele mostrou muito a face do sequestrador e abusador, né? Assim, de uma forma excessiva. É um verdadeiro psicopata, né? Ele é horrível. É incômodo, mas eu sei que foi necessário. Mas diferente do Brasil, com a ajuda desta maravilhosa policial, tudo foi investigado, elucidado. E o casal até que se acertou, né? Eu achava
porque não iriam se acertar. Depois de tudo esclarecido, Denise e Aaron processaram as autoridades locais e chegaram a um acordo de 2,5 milhões de dólares em indenizações, além de um pedido de desculpas formal da polícia de Valade, onde moravam. Estes e outros detalhes estão registrados na série, com mais desdobramentos. Os dois estão casados desde 2018 e têm 2 filhas lindas que eles mostram no final. O que eu achei super desnecessário ter mostrado as crianças, né? Eu, no meu caso, jamais mostraria meus filhos. Mas é a decisão deles, né? Denise também publicou um livro sobre o caso dela e ela sofreu antes outros abusos, que também a polícia não quis se envolver. Tipo, é mulher, se vira, fica calada, que os homens fazem o que querem, não tem jeito. Mas não é bem assim. Então é ótimo ver esse caso ter vindo nessa forma de documentário e série na Netflix, para que cada vez haja mais justiça e aperfeiçoamento das leis que tem que proteger as vítimas e não os bandidos. Bem, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de dar o like e compartilhar também nas suas redes sociais. Deixa pra mim a sua primeira impressão, se você já conhecia esse caso, se você também ficou desconfiado do casal no início. E que bom que eles conseguiram provar sua inocência e também ter uma indenização, né, que eu gostaria que fosse ainda maior. Mas que eles vivam a sua vida em paz e que Deus guarde a vida deles e da família deles, né, que já sofreram demais. Deixa pra mim também o seu comentário. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.